Nós temos agora 9h08. Você ouviu ainda há pouco aqui a participação do Felipe Igreja, trazendo a palavra do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a propósito da liquidação do Banco Master e da prisão do dono do Master. Numa das falas, o ministro disse que não quis entrar em muitos detalhes, evidentemente, porque ele disse que não iria comentar a intervenção do Banco Master, nem a prisão do Daniel Vorcaro, por ser tratar de um assunto sobre a responsabilidade do Banco Central. Mas disse, ele tem certeza que para ter chegado nesse ponto todo, esse processo deve estar muito robusto. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o Ricardo Rocha, que é coordenador do programa de pós-graduação em finanças do INSPER. Ricardo Rocha, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui tentando trazer um pouco aí de informação no momento onde essas notícias trazem muita preocupação para os seus ouvintes, né? O que é considerado pelo Banco Central? Que análise é feita pelo Banco Central para chegar a uma decisão como essa da liquidação extrajudicial de uma instituição financeira? Provavelmente o Banco Central avaliou que os passivos bancários, ou seja, os depósitos que as pessoas adquiriram, não estavam garantidos pelos ativos do banco. Então, ele deve ter encontrado alguma irregularidade nos ativos do banco. Que tipo de irregularidade a gente não sabe dizer. Porque o procedimento agora é, a partir da liquidação, que é uma falência extrajudicial, né, para a gente explicar bem, porque banco não dá para você entrar com processo falimentar na justiça, porque é muito sensível, existem pessoas que têm depósitos lá, né? Então, a partir desse momento que a liquidação é instalada, vai ser nomeado um liquidante. Esse liquidante é nomeado pelo Banco Central e ele vai fazer um pente fino em todos os ativos e passivos e vai olhar a situação de liquidez da instituição, né? Então, só depois desta análise é que a gente vai ter uma ideia mais precisa. O que há, provavelmente, em alguma auditoria que o Banco Central fez, é alguma suspeita que levou ele a essa decisão, o que até é estranho, porque ontem as notícias eram que caminhava para uma outra solução, um outro grupo, inclusive com dinheiro dos sauditas, que estaria adquirindo o banco, né? Lembrando que como o próprio ministro explicou, é uma responsabilidade do Banco Central, então nesse sentido também é Polícia Federal por isso. Você está agindo no aspecto dos poderes federais quando a gente se trata de instituição financeira. Considerando que podem haver títulos sem lastro, ou seja, títulos que as pessoas compraram, mas que não estavam garantidos por recursos dos bancos, pode-se dizer que existe a suspeita de que uma instituição como essa já estivesse contando com o fundo garantidor de crédito para honrar esses títulos? Olha, é possível a gente suspeitar. Como eu disse, o Banco Central tem muita experiência, né? Lembrando um pouco aqui que a única vantagem de ter cabelo branco é que eu já vi acontecer isso muitos anos, né? Infelizmente, nesses 41 anos que eu trabalho, eu vi muita instituição financeira ser liquidada. Então, você vai instalar agora todo um processo de verificar, mas pode ser. As pessoas me perguntaram, será que existem ativos lá que não tinham garantia? Pode ser também, pode ser que tenham empréstimos lá que não existiam na verdade, né? Isso pode acontecer, mas a gente vai ter que aguardar uma perícia. Mas é bem provável que algum indicativo de que empréstimos bancários não eram ou não foram concedidos dentro de um princípio correto, ou não tinham garantias, isso pode acontecer. E nesse sentido, é como a gente fala, gera um desequilíbrio. Porque como é que funciona banco? Eu pego o dinheiro do poupador, da pessoa, da sociedade, e empresto para outra pessoa. Inadimplência faz parte do jogo. Agora, se eu fiz uma concessão de crédito sem levar em conta princípios técnicos, então eu estou pondo em risco aquele indivíduo, aquela família ou aquela empresa que fez depósitos acreditando que o meu processo era sério. Então nós vamos ter que aguardar e o Banco Central vai detalhar exatamente o que aconteceu. Acho que importante é que as pessoas que têm depósitos a prazo entendam que o FGC está aí e vai atendê-las dentro da regra do fundo, dos 250 mil até 1 milhão cada 4 anos, e é bom aguardar, o fundo daqui a pouco deve publicar alguma coisa no seu próprio site. Me explica esses valores de 250 mil até 1 milhão. Vamos lá. O FGC foi criado lá no Plano Real
traz um benefício de trazer a inflação para baixo, mas como a gente tinha um desequilíbrio fiscal muito grande na época, tivemos crise bancária. Foi criado o Fundo Garantidor. Inicialmente ele garantia R$ 20.000, ao longo do tempo ele foi mudando para 60 mil, 70 mil, e em 2013 chegou em R$ 250.000 por CPF do investidor ou por CNPJ. Lembrando que se tivermos uma conta, nós três aqui, esse valor é dividido por 3, né? Não é 250 mil se for conta conjunta. E um tempo atrás, para evitar que pessoas adquirissem CDBs de bancos sem fazer uma avaliação mais crítica do risco, o fundo limitou que cada depositante tem direito, a cada 4 anos, a R$ 1 milhão de ressarcimento. Então, um exemplo simples. Se eu tiver 4 investimentos em 4 bancos diferentes, no montante de 250 mil, e aí eu vou até usar um exemplo que é didático, mas é absurdo. Os 4 bancos liquidados no mesmo dia. Então eu teria esse R$ 1 milhão. Agora, se o meu montante em investimentos ultrapassar 1 milhão, eu vou receber só 1 milhão. E vou ficar aguardando mais 4 anos para ter direito ao benefício do fundo garantidor. Agora, é possível que a pessoa tenha em títulos diferentes, dentro do mesmo Banco Master, recursos superiores a 250 mil e seja ressarcida pelo CGC? Pelo FGC, Pelo não. FGC? Não. Não. Aí não. Por CPF, vamos pensar na pessoa física, que acho que é o exemplo mais didático, é 250 mil. Tá, esse é Tudo o que limite. exceder os 250, Uhum. você vai ter que contratar um advogado, se habilitar na massa falida, como se fosse uma falência normal, né? Mas acho que o importante, porque nesses momentos as pessoas ficam muito agitadas. Eu mesmo aqui, 6 da manhã, recebi diversos WhatsApps e estou tentando acalmar todo mundo. Olha, se você está dentro da regra do FGC, aguarde, o fundo vai comunicar, vai te ressarcir, leva aí um prazo, sei lá, 20 dias, 30 dias, mas você vai receber direitinho, né? Agora, é importante as pessoas terem essa noção dessa regra, dos 250 e de R$ 1 milhão. Acho que isso é... E é interessante que, embora isso fique muito claro, eu acho que o cotidiano das pessoas, cada um está preocupado com o seu trabalho, o que está correto, né? Elas acabam esquecendo um pouquinho da regra, de como é que funciona o ressarcimento, que é um fundo garantidor nosso, é muito parecido com o dos Estados Unidos, né? A diferença é que lá são $250 mil, aqui R$ 250 mil, mas se eu pensar na poupança popular, R$ 250 mil por instituição, até 1 milhão, é um valor razoável para o pequeno poupador, né? Ricardo Rocha, em relação ao negócio que chegou a ser anunciado ontem pelo Victor Holding Financeira, com a liquidação extrajudicial, qualquer negócio deixa de acontecer. Perfeito, Milton, porque o que o Banco Central fez, ele decretou a falência do Banco Master. A hora que o liquidante entrar no Master, fizer o levantamento detalhado de ativos e passivos, existe a possibilidade de uma outra solução? Sim, existe, mas você vai ter que aguardar, né? Porque na medida que você tem uma instituição sob regime especial de liquidação extrajudicial, fica mais difícil de um outro investidor se sentir confortável de aportar recurso. Isso não significa que não possa ter uma outra solução, mas dificulta, né? Dificulta. Esse E não é a episódio. primeira vez, tá, que isso Uhum. acontece. Em outras situações de liquidação, também na véspera você aventava a possibilidade de alguém entrar, capitalizar, mas acabou não se concretizando. Então, provavelmente o Banco Central não se sentiu confortável e achou melhor, vamos dizer assim, tomar essa decisão de maneira soberana, né? Na sua avaliação, esse episódio, ele deixa lições tanto para o sistema financeiro como para pessoas que investiram nesse banco? Dúvida. Do ponto de vista da educação financeira, a gente às vezes, quando não aprende pelo amor, aprende pela dor, não é isso que se fala popularmente? Então, acho que é importante que as pessoas entendam que existe um mecanismo de ressarcimento e que elas devem diversificar, nunca colocar todos os ovos na mesma cesta, algo antigo, mas faz sentido, né? E alertar. Agora, do lado do susto,
também dizer que o fundo ele é super capitalizado e ele vai atender os pleitos de todo mundo que está na regra. Então, são duas coisas, são dois aprendizados importantes. Relembrar a regra, diversificar os investimentos, lembrar que não existe investimento sem risco, né? A gente ensina isso em sala de aula, né? Por isso que se paga a taxa de juro. E, ao mesmo tempo, ter a certeza que dentro da regra o fundo vai agir como ele sempre agiu ao longo dos anos. Eu acho que é importante que as pessoas fiquem tranquilas, porque o Fundo Garantidor de Crédito é super capitalizado e ele tem processos e know-how para fazer esse procedimento num tempo razoavelmente curto. Todo mundo vai ser ressarcido. Ricardo Rocha, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco. Um bom dia. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Obrigada. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Finanças do INSPER, conversou com você aqui no Jornal da CBN, agora que são 9h19.